Como é possível, eu pergunto, alguém gravar vídeo cheio de ódio, alguém gravar vídeo incitando ao ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e, ao mesmo tempo, posar de defensor dos preceitos evangélicos? Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Princípio magno do Mestre, horas antes de ser torturado e morto. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta. Todo o corpo humano faz parte do corpo de Cristo. Princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo, que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado, coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados. A tortura é oposta ao cristianismo. Mas, óbvio, foi cara a muitos momentos das instituições que se dizem cristãs e a muitos que hoje se consideram cristãos. Elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. Obrigado. Não que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, proíba qualquer tipo de punição, mas proíbe a destruição do humano. Mesmo que eu tenha que reter alguém para que não seja um perigo social, isso deve ser feito com respeito. Mesmo que a pessoa tenha errado como adúltera, eu não tenho que dizer atirem à vontade a pedra porque ela não é uma pessoa de bem. Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se alguém se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, a frase é absurda. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão, mesmo dentro da chamada ordo amores que Agostinho fala, ao pensar por que eu amo mais minha mãe, meu pai e meus filhos do que uma pessoa distante, a ordo amores, o cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E é o mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador. Fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado, fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos, para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Eu odeio o ladrão, não simplesmente o ser humano que rouba. Preceito medieval que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o Evangelho e desenvolvia a ideia
de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o Evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão, em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Poderia ser chamado isto de um neopaganismo. Deuses humanos que protegem minha cidade da guerra. Suprema imagem da total kenosis de Cristo é a cena que nós chamamos pela expressão latina et homo, eis o homem. Pilatos leva o condenado ao público. Eis o homem, et homo. Dezenas de quadros foram pintados com essa cena. Jesus que fora castigado pelo chicote por ser um subversivo para o Império Romano e um pecador que fugia às leis do judaísmo. Condenado por ser subversivo, com manto de rei para ironizar, uma cana em lugar de um cetro, coroa de espinhos, levado à multidão furiosa que queria executá-lo e linchá-lo. E ao ser consultado, no primeiro plebiscito narrado do Novo Testamento, preferiu Barrabás a Jesus. Começa assim a história da paixão. Os homens de bem que ali estavam, oficiais, fariseus, saduceus, os doutores da lei que frequentavam o templo diariamente batiam no peito e diziam: Senhor, Senhor, Adonai, Adonai. Esses homens condenaram à morte, como a um criminoso. Horas depois, Jesus daria mais uma lição, fazendo a primeira canonização da história, dizendo ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não disse sequer isso a sua mãe ou ao apóstolo João, mas de novo preferiu um ladrão. De novo preferiu um ladrão crucificado ao seu lado, porque se arrependera, porque voltar atrás, porque tomou a misericórdia e o arrependimento. Será que essas pessoas, que eu estou chamando entre aspas homens de bem, leram o mesmo evangelho que eu li? Um cristão não julga, não faz acepção de pessoas, não condena outro ser humano, porque esse é um atributo exclusivo do divino, nunca de um ser humano. Quem te instituiu o juiz do teu irmão? Eu tenho que perdoar as ofensas, porque é a condição para que Deus me perdoe, o que em hebraico é techuvá, a volta, para que Deus me perdoe. Tomemos um exemplo do Atos dos Apóstolos. O apóstolo Filipe batiza um eunuco. Imagina o apóstolo Filipe no século XXI em redes sociais, dizendo ao eunuco como um homem de bem transformado: você não pode ser batizado porque só existem homens e mulheres, você é um anormal, você tem disforia de gênero, você teve uma automutilação, você é um monstro e você vai destruir a família. A opção de um cristão de Filipe, que felizmente aprendeu o cristianismo de Jesus e não das redes sociais, é: eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Todos, caso alguém não domine o conteúdo dessa expressão, significa todos. Todo significa todo e qualquer ser humano. Todo significa que todas as pessoas, com as suas infinitas variedades de gênero, de identidade sexual, de orientação política, que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Bom, ele não customizava a sua fé. Filipe tinha ouvido exatamente do Mestre que a salvação era para todos. O Evangelho indica isso. Tudo mostra em Jesus permanentemente, ao longo dos 4 Evangelhos, a predileção pelos excluídos. Quem é o que olha para o outro? Não é o judeu, o povo eleito, não é o povo do livro, não é o povo a quem Deus revelou, mas Jesus diz: é o samaritano, aquele que não tem identidade judaica. Aquele que olha para o outro, esse entendeu o reino de Deus, não aquele que frequenta o templo, diríamos hoje, a igreja.